Mário Centil, que é o presidente da APG, a Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas, que, com toda a honra, vamos dar-lhe aqui, já está, o Mário está sem som. Olá, Mário. Ok, e vamos passar ao próximo painel. Obrigada, Mário, por todo o apoio, a vários níveis. Obrigada. Passa a voz. Obrigada, passo-lhe a palavra. Parabéns a toda a organização por esta sessão. Eu ainda assistia aqui a umas partes da AIDA, que aliás, enfim, tem uma contribuição que pode ser de facto uma boa introdução desde já para o próximo painel. Deixe-me ver se temos todos, portanto a Elsa está, ok, a Carla também, o Helder está, não sei, deixa eu ver. Sim, presente. O Helder, ok, cá está ele. Helder, pode ligar o seu vídeo? Já está. Ok. Viva, Helder. Bem-vindo. Ok. Okay. Muito Então bem. nos encontramos outra vez em modo virtual, isto é uma coisa... Em modo virtual, pois, aliás, e vamos continuar, pelos vistos, hoje são 700, não é? Hoje são 700, vi agora os resultados do boletim de hoje, são 700 hoje, não é? Estamos aqui a bater recordes. Infelizmente, estes recordes não são efetivamente agradáveis. Sim, senhor. Bom, para já, muito obrigado ao Helder, à Elsa e à Carla por terem aceitado este nosso convite para estarmos aqui a debater uma coisa que é obviamente complementar a tudo aquilo que foi dito hoje, e eu desde já não resistiria em colocar imediatamente uma questão, uma vez que este painel é sobre a voz do cliente coaching. E eu recordo-me bem que aqui há uns anos atrás, enfim, quando começámos com esta, ou pelo menos quando eu comecei a contactar mais diretamente com esta questão do coaching, numa determinada altura, numa pequena conferência a que assisti, vi uma pessoa, uma colega nossa, enfim, a afirmar claramente a ideia de que nessa altura já se discutia um bocadinho, não se discutia tanto como hoje, mas já se discutia um bocadinho os referenciais que estavam ou não estavam na base da atividade de coaching, da intervenção de coaching, e essa colega o que afirmava, com galhardia e com uma total assertividade, era que basicamente quem determinava a qualidade do coach era o cliente. Relativizando completamente tudo aquilo que, no fundo, nós agora estamos a considerar um elemento, digamos assim, fundamental para a melhor regulação da atividade de coaching, designadamente a questão da supervisão, a questão da certificação, etc. Portanto, eu gostaria de, em primeiro lugar, colocar a questão à Elsa, porque sei que a Elsa está numa situação em que pode, a qualquer momento, ser chamada para a Comissão Executiva, portanto, da Caixa Geral de Depósitos, a Elsa, portanto, como Diretor de Recursos Humanos da Caixa Geral de Depósitos, o Helder como Diretor-Geral de Recursos Humanos do Grupo Trivalor e a Carla Rebelo, Diretora-Geral do Grupo ADEC. Portanto, são os três intervenientes do painel. Portanto, eu iria colocar à Elsa esta primeira questão de verdadeiramente o que é que um cliente de coaching espera de um coach e o que é que um cliente de coaching, de certa maneira, exige, quais são os elementos que podem constituir elementos de base para que um cliente de coaching seja capaz de optar por um coach ou outro. Quais são os referenciais que o cliente utiliza na apreciação de uma proposta de coaching, designadamente referenciais ao nível da apreciação do coach. Elsa, estás aí? Estou. Viva, boa tarde. Okay. Viva. Eu sei que estás numa situação complexa, mas eu gostaria que enfim, tu como Diretor de Recursos Humanos e como pessoa ligada ao coaching também, qual é a tua visão desta questão? Ok. Então, em primeiro lugar, muito obrigada aqui pelo convite, boa tarde. Conforme eu disse, para mim é sempre um gosto falar sobre coaching e falar sobre abordagens mais transformacionais, e daí que confesso que esperava hoje ter uma tarde um bocadinho mais liberta, e consegui estar aqui a hora e meia convosco, pelo menos que dizia referência relativamente a este painel. Infelizmente não tive a oportunidade de acompanhar aquilo que tem sido aqui este dia, mas de facto, conforme o Mário referiu, e eu aliás estava a trocar aqui mensagens, já sei que vou mesmo ter que sair,
Só que ainda tenho aqui algum espaço temporal, mas não vou conseguir ficar até aqui ao final do painel. O que é que eu queria dizer? Enfim, falar um bocadinho aqui da minha experiência e daquilo que eu valorizo, e neste caso, aqui a minha intervenção neste painel especificamente é como cliente coaching, não é? Como cliente coaching. Então, em primeiro lugar, o que nós queremos de um coach é que aporte valor. Que aporte valor. Portanto, quando contrato um coach, o que eu quero é que aporte valor. Agora, a questão é de que forma é que aporta valor? Para mim, aportar valor é poder ser, haver, enfim, um contrato e haver um cumprimento de um contrato que se estabelece exatamente com o coach. O cumprimento do contrato, nós já vimos que em termos empresariais é muitas vezes contrato tripartido, não é? E estamos a falar aqui no contexto empresarial, depois posso falar no tipo de contexto, mas estou a falar de um contexto empresarial, é que há determinado tipo de aspectos de mudança, aspectos que precisam de ser trabalhados com determinado tipo de pessoas e que no fundo o coach seja uma ferramenta e uma metodologia que ajude de alguma forma a trabalhar aqueles aspectos que necessitam ser trabalhados e que aporte valor. Portanto, eu diria que o melhor grau de realização de um processo de coaching é quando se chega ao final do processo e de facto há transformação. Porque se chega ao final do processo e não houver transformação, portanto o que nós podemos dizer é que houve aqui qualquer coisa que não foi efetivo. Agora, de que forma é que se manifesta essa transformação? Essa transformação manifesta-se a nível das atitudes, a nível dos comportamentos, portanto convém que a transformação seja visível e convém que a transformação seja consistente. Agora, eu quando contrato coaching, portanto para mim o coaching é uma ferramenta de desenvolvimento, a par com outras, não é? Portanto, quando eu contrato coaching e quando eu acho que o coaching é a melhor ferramenta de desenvolvimento para vir a desenvolver determinado tipo de competências, o que eu quero é mesmo que essas competências sejam desenvolvidas. O que é que eu valorizo quando contrato coaching? Em primeiro lugar, eu valorizo a certificação, que é desculpem, mas eu quando vou a um médico, eu não aceito ir a um médico se ele não tiver uma formação em medicina, não é? Portanto, como tal, eu práticas, desculpem, mas são selvagens, não aceito. Portanto, quando eu digo que não aceito se de facto eu estou a contratar coaching, não é? Portanto, essa certificação ou vem pela empresa na qual as pessoas trabalham ou vem pelas pessoas individualmente. Mas isso é a mesma coisa, eu fui consultora toda a vida, portanto tinha uma marca de uma empresa de consultoria, fui muitos anos consultora, tinha uma marca de uma empresa de consultoria por trás de mim que me garantia aqui alguma qualidade, não é? E que me garantia aqui alguma qualidade de abordagem e alguma standardização dessa mesma abordagem. Portanto, nós contratamos como clientes ou contratamos empresas, portanto, e empresas que contratamos uma marca e nessa altura eu diria a empresa que trata da certificação daqueles coaches que lá trabalham ou contratamos coaches individualmente. Se contratamos coaches individualmente, contratar coaches certificados para mim é fundamental. Portanto, a certificação para mim é importante. Porquê é que a certificação para mim é importante? Porque me dá a garantia de uma abordagem e dá-me a garantia de competências específicas que aquela pessoa tem. Portanto, para mim, volto a dizer, é como ir ao médico, não é? Eu se vou ao Hospital dos Lusíadas, eu não estou a perguntar ao Hospital dos Lusíadas se os médicos que lá estão são realmente médicos. Portanto, eu confio que o Hospital dos Lusíadas tem todos os mecanismos para que os médicos que lá estão, portanto, eles é que têm que certificar que eles sejam médicos. Eu se contrato uma empresa de coaching que me fornece serviços de coaching, para mim é suposto essa empresa certificar-se que os coaches que cá me coloca são pessoas certificadas. Agora, se eu vou a um médico individual, eu certifico-me que ele é mesmo médico. Portanto, eu se contrato um coach individual, eu certifico-me que ele tem o processo de certificação necessário para permitir ser o coach individual. Pronto, isto para mim é fundamental. Depois, a nível de
de nós internamente. Porque é que a certificação é importante e porque é que, de facto, eu valorizo. A certificação é importante porque, mais uma vez, dá-me uma garantia e uma segurança de abordagem e dá-me uma garantia de uma segurança de abordagem relativamente standardizada, que também é importante. Portanto, para mim é importante, se eu tenho 20, 30, 50 pessoas num processo de coaching, a última coisa que eu quero é que um coach faça de uma maneira, o outro faça outra, o outro faça determinado tipo de abordagem, que é, de alguma forma, é importante haver aqui alguma abordagem que seja comum e haver aqui algumas áreas que sejam trabalhadas de uma forma relativamente comum. Portanto, de facto, isso para mim é importante e é qualquer coisa que eu valorizo no próprio processo em termos de contratação. E, Mário, Okay. qual é mais a tua questão? Elsa, deixa-me só colocar aqui um dedinho, muito levemente, numa ferida, porque, enfim, eu sei que não vamos problematizar isso, mas de qualquer modo, quando salientas o conceito de certificação, nós sabemos bem que esse conceito, ele próprio, está neste momento ainda um bocadinho cheio de ambiguidades, não é? Porque nós sabemos que há, enfim, coaches certificados, há muitos, não é? Eu sei que estou a colocar, enfim, a tocar num assunto relativamente polémico, mas é importante neste fórum discutirmos também essa questão. Uma vez que há modelos de certificação que efetivamente certificam uma pessoa num processo que dura muito tempo, não é? À volta de um ano ou mais, e há outros processos em que uma pessoa efetivamente faz, digamos assim, faz um curso, enfim, de coaching, e ao fim desse curso, que pode ser um curso num tempo muito mais limitado, não é? Às vezes extraordinariamente mais limitado, a pessoa também fica com um dito certificado de coaching. Aliás, essa é uma das coisas que tem sido efetivamente apontada por várias instituições em relação enfim, à atividade de coaching como uma das dificuldades para balizar um conceito que seja um pouco mais objetivo, de qualidade, etc. Quando falas efetivamente da importância da certificação, obviamente sem estar evidentemente a pedir que menciones processos concretos e específicos de certificação, como é óbvio, não é? Mas digamos digamos como é que nós podemos se ingrar num universo que é tendencialmente caótico de um conceito de certificação que ainda é um conceito relativamente proteiforme, é um conceito onde efetivamente se diz que é certificado qualquer pessoa, por exemplo, que tira um curso e fica com um certificado no final do curso. Um certificado de frequência daquele curso. E a pessoa diz que é certificada porque tem um certificado de frequência daquele curso. Qual é a tua visão desta problemática? Ok, aquilo que eu vou dizer é que vou dar a minha visão pessoal, portanto, que é, como é evidente, não é? Portanto, sei que há muitas questões relacionadas com esta matéria, mas é a forma como eu tenho agido, a forma que eu acredito e a forma como, a não ser que me provem que eu estou errada, vou agir no futuro. Em primeiro lugar, quer dizer que tu estás a falar com alguém que é certificado em coaching, portanto, eu própria fiz um processo de certificação. Portanto, isso quer dizer que eu acredito no meu processo. Portanto, eu passei por ele. Portanto, para mim, pessoas que fizeram o meu processo de certificação, para mim, garantem alguma garantia de qualidade. Agora, aqui a questão é, que certificações é que eu valorizo? E o que é que, para mim, uma certificação em coaching, e é qualquer coisa que eu pergunto, e até sou bastante assertiva nessa situação, e já estamos a falar mais dos coaches individuais, que pergunto sempre que certificação é que são, não é? Portanto, e sobre isso, eu como cliente, se calhar de uma forma bastante tendenciosa, conheço umas ou outras que são mais internacionais, e que tenho valorizado na abordagem, pronto, e se confesso que de uma forma bastante tendenciosa, se é uma ou outra situação que eu se calhar vejo que é um curso de curta duração, porque isto hoje em dia também é muito fácil nós percebemos o que é que quer que seja, não é qualquer coisa que eu confesso que valorizo. Uhum. Ok, eu peço desculpa ao Helder e à Carla, mas sim, vou colocar agora as questões à Elsa, porque ela provavelmente vai ter que sair, e depois nós Vou ter mesmo que sair, peço desculpa. Um pouco mais de tempo. A última questão, Elsa, tem a ver com o seguinte, e que se prende também com isto, mas agora num contexto um bocadinho diferente. Nós estamos a falar aqui, estamos a captar ou tentar captar
neste painel agora, a voz do cliente de coaching. E a voz do cliente de coaching, digamos, tem a ver também com esta questão. E, concretamente, agora, como temos aqui diretores de recursos humanos, efetivamente, quando um diretor de recursos humanos prescreve, ou quando um diretor de recursos humanos, enfim, opta, ou enfim, decide fazer coaching na sua organização, qual é efetivamente hoje, na tua percepção, o efetivo valor acrescentado das intervenções de coaching, designadamente por contraponto em relação a muitas outras intervenções que existem na área da gestão de pessoas nas organizações. Em suma, porque é que uma organização hoje contrata coaching e não contrata outras coisas quaisquer? O que é que uma organização, o que é que um cliente pede diferenciadamente de uma intervenção de coaching na sua organização? Ok. O que é que se pede e porque é que se contrata? Em primeiro lugar, o coaching é personalizado. O coaching não é massivo. Isso quer dizer que eu, através desta abordagem, consigo ir concretamente e especificamente mais a componentes que queiramos de facto desenvolver nas pessoas. Portanto, a componente da personalização é uma componente muito importante. Por outro lado, tem a ver com, para mim, o coaching é transformacional, que é, se de facto queremos uma mudança de atitudes, de hábitos, de comportamentos, de competências comportamentais, portanto, o coaching é verdadeiramente transformacional e todas as experiências que eu tive de coaching até agora, felizmente foram bem sucedidas e daí que sou claramente uma adepta, porque vejo que é verdadeiramente transformacional. E vejo que mais do que, portanto, e comparando se calhar o coaching com outras formas de abordagem, mais do que estarmos, enfim, a trabalhar competências lato sensu, onde enfiamos não sei quantas pessoas numa sala e agora vamos cá discutir a liderança e a diferença entre o líder e o gestor e blá blá, tudo aquilo que nós já sabemos, é a trabalhar nomeadamente as competências de liderança especificamente naquela pessoa, naquele contexto, de tal forma a visar uma efetividade da abordagem. Portanto, de facto, o coaching é personalizado e eu acredito hoje em dia muito mais em customização do que propriamente em abordagens lato sensu. O coaching é transformacional e o coaching traduz-se muito diretamente em resultados, que é um processo de coaching bem feito, e para mim um processo de coaching bem feito, o que é que implica um processo de coaching bem feito? Em primeiro lugar, no meu ponto de vista, implica um contrato bem feito, que é, acho que se cometem erros, que é partem-se para processos de coaching organizacionais sem ter objetivos bem definidos. Portanto, quando não se tem, enfim, quando não se tem objetivos bem definidos, nós nunca sabemos o que é que estamos à procura, nem o que é que queremos melhorar, nem, pronto, enfim, que eu aí sou muito direcionada, se calhar, a objetivos, a resultados e a determinado tipo de processos, que é, eu estou a falar do ponto de vista organizacional, do ponto de vista pessoal, cada um faz o que quer, não é? Pronto. Agora, do ponto de vista organizacional, em primeiro lugar, tem que haver um contrato muito bem definido. Aliás, eu também posso fazer, do ponto de vista organizacional, um contrato que digo, vou-vos oferecer 6 sessões de coaching a vocês, líderes e gestores. Portanto, isto é uma prenda que eu vos estou a dar. Eu já fiz isto no passado e cada um trabalha o que quiser. Pronto? Mas isto para mim é um contrato também bem definido. Que é, em primeiro lugar, tem que haver um contrato bem definido. Eu, quando contrato, tenho que saber o que é que eu estou a contratar, porque é que eu estou a contratar, que tipo de resultados é que eu quero obter. Depois, a pessoa que está no processo, eu diria que o coachee também tem que ter alguma predisposição para, não é? Portanto, que é, não vale a pena, às vezes é cedo, não vale a pena, enfim, fazer determinado tipo de abordagens mais transformacionais ou mais de mudança para quem não se quer transformar nem mudar. Portanto, mas aí eu acho que já é efetividade e já é, enfim, dar os tiros certeiros e já é colocar de facto a aposta onde merece ser apostado, não é? Portanto, que é não, caso contrário, eu estou a desperdiçar recursos, sejam eles de que forma, não é? E há um custo ao desperdiçar recursos e muitas vezes o custo nem sequer é o custo financeiro, o custo do tempo é o custo da oportunidade.
aquela pessoa não está preparada para fazer um processo de coaching neste momento, mas se calhar está preparada daqui por um ano ou daqui por 2 anos. Eu faço o mal neste momento, cria um badwill relativamente à abordagem e depois cada vez que se fala da abordagem reflete aquilo que foi a sua má experiência. E muitas vezes a sua má experiência tem a ver só que não estava preparado naquele momento, não era o setting adequado para o fazer naquele momento. Portanto, de facto, o público que eu escolho tem que haver um contrato que tem que estar muito claro, o público que eu escolho também tem que estar motivado para o processo e para mim, e volto a dizer, é fundamental, a pessoa que está a acompanhar o processo tem que saber o que é que está a fazer. Portanto, a pessoa que está a acompanhar o processo e daí o saber o que é que está a fazer é aí que me garante a certificação, não é? Garante-me que de facto são pessoas que sabem o que é que estão a fazer e a pessoa que está a acompanhar o processo tem que saber o que é que está a fazer, quais é que são as fases críticas do processo e que sabe, eu diria que iniciar, desenvolver e fechar. Porque o processo de coaching para mim também tem que ser fechado, não é? Portanto, não é deixar no ar e às tantas transformar-se naquilo que se transforma muitas vezes, que é áreas para melhorar, nós temos sempre boa conversa, eu tenho sempre, mas do ponto de vista empresarial, eu acho que acima de tudo precisamos de ser efetivos, precisamos ter resultados e também precisamos de fechar determinado tipo de processos até para serem limitados no tempo. Uhum. Ok, Elsa. Pronto, agora vou passar aos outros colegas, se eventualmente puderes ainda estar para participar, mas enfim, demos agora um bocadinho mais de tempo de antena para ti, precisamente por causa das situações que salientaste. Eu agora iria respeitar a ordem, porque através da qual os nomes aparecem no programa, e iria dar a palavra à Carla Rebelo. Olá. Olá, boa tarde a todos. Viva, obrigadíssimo. Viva. Obrigadíssimo. Obrigada eu. Por connosco. Diretora-Geral do Cameco. E pronto, eu agora iria fazer, há pouco com a Elsa eu fiz as perguntas, digamos, todas juntas, de certa maneira, atendendo, enfim, às questões de tempo, mas agora aqui eu iria, enfim, de algum modo, digamos assim, promover uma discussão um pouco mais alargada, enfim, mais alargada relativamente a opinião nós três, ou aos dois, não é? Se, entretanto, a Elsa sair, mas começava precisamente por esta questão e, de certa maneira, agora, esta última questão que coloquei a Elsa traz também, efetivamente, a oportunidade desta questão. No fundo, a questão, realmente, estamos aqui, e esta grande interrogação, quando convidamos diretores de recursos humanos e diretores gerais de empresas para estarem, efetivamente, numa conversa sobre coaching, é precisamente essa questão, ou seja, o que é que se espera do coaching? O coaching, nós sabemos que é uma intervenção, enfim, complexa, é uma intervenção, enfim, depende naturalmente do mercado, mas é uma intervenção geralmente não é barata e portanto, digamos, por outro lado, trabalha em zonas e em territórios de competências de facto muito transversais, onde muitas vezes não é fácil estar a medir o retorno dos investimentos e, portanto, realmente, o que é que leva um cliente? Eu acho que esta é uma pergunta crucial para quem efetivamente oferece, quem entrega coaching, o que é que um cliente espera de uma intervenção de coaching? O que é que um cliente espera de um coach? Muito bem. Começo por agradecer à APG, ao Grupo Português de Coaching, pelo convite, que nos foi endereçado em especial pela Alexandra Lemos. É com muito gosto que participo aqui neste painel, essencialmente como gestora da empresa e como líder de equipa e de pessoas. Eu recordo-me constantemente que o meu papel é, aliás, como uma senhora muito simples, mas muito inteligente do Brasil, que criou um império enorme, Luísa Trajano, dizia na semana passada, que é a dona das Magazine Luiza, ela dizia que o papel do líder, um bom líder, é aquele que consegue levar as pessoas a chegar a um nível que elas próprias nem sabiam que conheciam. E muitas vezes o líder sozinho não consegue fazer isso, ou para conseguir desbloquear algumas outras áreas precisa da ajuda de um coach. Porquê? Porque um coach, se for um coach que faz coaching como eu espero, como eu gestora espero, já vou explicar um pouquinho o que é que para mim um coach tem que fazer, ou em que situações é que eu estou na disposição de fazer esse investimento em coaching, mas aquilo que um coach faz é exatamente, através desta arte de fazer perguntas poderosas, coloca as pessoas em recursos e a partir daí consegue começar a desenvolver nas pessoas uma capacidade para elas próprias traçarem o seu plano de ação, tendo muito noção de qual é, muito clara a noção de onde é que é o seu estado atual, qual é o seu estado desejado e com isso sai pragmaticamente o seu plano de ação. Então, isso são outputs visíveis que eu consigo perceber que as pessoas que estão em sessões de coaching de facto trazem
essa mais-valia, trazem essa ferramenta que não tinham, trazem essa clarificação que não tinham. Quando eu procuro o coach, obviamente que também não sou um caso típico, porque eu própria também me certifiquei e para mim também o meu processo foi um processo que para mim é um processo de certificação de coaching bastante robusto, mas consegui ter um bocadinho mais de profundidade sobre, ou pelo menos consegui ficar preparada para identificar o que era um coach, onde valeria a pena fazer um investimento em coaching uns dos outros, não é? Porque consigo ter aqui uma visão mais por dentro da preparação e do valor desta profissão e desta atividade. E, essencialmente, para mim, um coach é um coach que tem consistência, é um coach que tem preparação, que se prepara e que tem profundidade. E com isto, profundidade eu quero dizer, é uma pessoa que consegue falar e consegue ter bons conhecimentos, não só nas ferramentas de coaching que pratica, mas em filosofia, em psicologia, em neurociência, ou seja, consegue agregar todos aqueles conceitos que depois permitem que a caminhada seja muito mais consistente e seja profunda e seja transformacional na vida das pessoas que têm a vantagem de poder usufruir desses programas. E, portanto, basicamente, quando eu procuro um coach, eu sei que vou ter um resultado que eu vou saber medir, vou conseguir observar, porque percebo que há uma série de... Se a escolha tiver sido certa, há uma série de pontos que vão lá estar. Ok. Aí conceitos extraordinariamente interessantes, não é? A escolha certa, não é? Uma coisa assim, enfim. Já voltamos a ele. Já voltamos a ele por causa também das questões da certificação. Eu agora colocava a mesma questão ao Hélder. Hélder Figueiredo, Diretor-Geral de Recursos Humanos do Grupo Trivalor. Obrigadíssimo também por estar aqui connosco. Hélder, então, como é que é também do ponto de vista, enfim, do cliente? Obrigado eu pelo convite. O que é que um cliente quer de um coach, no fundo? E também, Hélder, o que é que torna, na sua opinião, o que é que torna a função de coaching hoje tão apelativa? Na medida em que parece que, efetivamente, a nossa sociedade promoveu, efetivamente, esta ideia da importância do coaching e do coach, etc. Qual é, no fundo, a grande razão para o coach e o coaching se ter tornado, de certo modo, uma função, eu não sei se isto vai ferir a suscetibilidade de alguém, mas uma função sexy, no fundo, que enfim, no sentido do termo não. Eu acho que, antes de mais, obrigado pelo convite que me foi endereçado, tenho todo o gosto em partilhar convosco, não tenho, temos algumas experiências aqui também no Grupo Trivalor, mas gostava de partilhar convosco só acrescentando alguma coisa àquilo que é difícil, portanto, aquilo que a Elsa e que a Carla já falaram e o Mário, portanto, agora já vai ser mais difícil. Mas, de qualquer modo, além de procurar coaches que tenham necessariamente certificações pelas ferramentas, pelas metodologias e pelos referenciais que utilizam, eu gostaria de sublinhar que da nossa parte nós procuramos efetivamente o resultado, ou seja, tem que ter valor, tem que acrescentar valor. E esse acrescentar valor, quando olhamos ou quando eu olho para o mercado dos coaches, quando vou à procura, se tenho que fazer algum programa de coaches para mais numa perspectiva organizacional, não ainda numa perspectiva individual, mas mais numa perspectiva de pegar um grupo de pessoas que eu preciso que mude de ideias ou que tenha um comportamento diferente, porque sei que isso vai afetar a forma como eles próprios apresentam resultados no negócio e na atividade que praticam. Além da certificação, além de ter a garantia que tem que trazer valor acrescentado, é a experiência e, sobretudo, o entendimento que o coach consegue ter da organização. Eu lembro-me que dos últimos processos que tive em mãos, ter a conversa com os coaches antes de avançarmos para a proposta, interpretar aquilo que nós queremos, interpretar o que são as dores da organização, para mim é meio caminho andado para gerar logo ali um ambiente de confiança e perceber que com a tal certificação, com as ferramentas, com as metodologias e com a experiência que as pessoas podem trazer, mas é o entendimento do que são as nossas dores. Eu acho que isso é fundamental. Agora, naturalmente que é sexy porque depois às tantas um bom coach consegue personalizar e, portanto, esta coisa da formação personalizada ou do desenvolvimento personalizado,
cada um de nós tem o seu próprio ego e sabe bem ter ali quase um explicador, entre aspas, um motivador, um mentor, alguém que nos acompanha e que nos consegue, mesmo que seja um grupo, que nos consegue quase interpretar enquanto indivíduo e valorizar enquanto indivíduo. Portanto, eu acho que, e por isso é que é sexy, portanto, ou seja, eu não vou ali para uma sala para estar com alguém, eu vou ter alguém que parece que olha para mim de forma inteira, de forma completa e, no fundo, vou valorizar isso muito mais. Agora, eu também sublinho que a Elsa há pouco falava numa coisa que também é importante. Se não for o momento para o fazer, a pessoa também não vai usufruir, independentemente do coach ser bom ou não. Eu costumo dizer que nestas coisas, quando nos atiramos para qualquer propósito ou para qualquer missão, ou estamos preparados e é o momento para fazer, ou então pode vir o que vier que não vai resultar. Portanto, uma coisa é as empresas às vezes querem que as pessoas mudem, que as pessoas se transformem, mas às vezes as pessoas não estão numa de se transformar, não se querem transformar e não querem mudar e vão continuar. Creio e acredito muito que o aceleramento que tivemos com a pandemia do Covid-19 trouxe novamente as pessoas para o centro da discussão do que é a sobrevivência das organizações, porque definitivamente 100 pessoas não vão sobreviver e creio que vamos voltar a entrar numa segunda fase de mais sexiness para os coaches que vão ter aqui um papel fundamental, porque estamos numa fase de transição, portanto eu acredito que estamos numa fase de transição de um modo de pensar e de um modo de trabalhar que funcionava no passado e que não vai funcionar no futuro. Neste momento acho que estamos aqui assim num encontro de forças entre os gestores à antiga e os gestores mais que se adaptaram à mudança e que cavalgaram, foram atrás deste aceleramento digital, deste aceleramento de mudar a forma como trabalhamos, e acho que vamos precisar muito de coaches no futuro. Vamos precisar muito de coaches no futuro breve para perceber tudo o que estamos a passar. Há pouco eu consegui acompanhar um bocadinho a seguir ao almoço, estive aqui a despachar uns e-mails, mas fui acompanhando o discurso ou as intervenções anteriores e uma das coisas que uma das oradoras partilhou foi como é que se estão a sentir. E ela disse, eu estou-me a sentir estranha, eu estou-me a sentir estranho, mas ao mesmo tempo entranhando toda esta nova dinâmica de trabalho, dinâmica de relacionamento, dinâmica de participar em congressos e seminários e fóruns online. Portanto, estamos estranhando, mas ao mesmo tempo entranhando, e acho que é fundamental continuarmos a entranhar e absorver tudo isto e sobretudo olhar para o que de positivo isto pode trazer para todos nós. Mas no fundo, e resumindo para não me alongar muito mais, eu acho que era subscrever aquilo que já disseram, mas acho que também é importante e um bom coach vai lá se conseguir entender as nossas dores. Ok. Bem, isso levanta uma série de questões, eu não vou aprofundá-las aqui porque justamente uma das linhas de tensão que existe neste momento é a discussão sobre a questão da formação de base dos coaches, se devem ser psicólogos ou não, e portanto algumas das suas observações são efetivamente interessantes relativamente à heurística deste assunto, mas eu não vou tocar nele, aliás, porque isso é um tema controverso, mas gostaria de colocar uma pergunta um bocadinho canalha, se não se importa. E a pergunta canalha é a seguinte, a pergunta, e depois também faço à Carla, é assim, quando uma pessoa, quando um prescritor, chamamos assim, não é? Estamos a pensar numa organização que está a comprar coaching para alguém. Portanto, ou seja, um contexto em que não é a pessoa, não é o coachee que pede diretamente o processo de intervenção em coaching, mas é a organização que escolhe um processo de coaching para uma pessoa ou para um grupo. Este é o contexto. E a pergunta que eu gostaria de fazer era o seguinte: efetivamente, quando eu, que sou um cliente, que sou um diretor de recursos humanos, que sou um diretor-geral de uma empresa, que sou um diretor de uma determinada área de negócio ou sou um diretor de uma área funcional, vou contactar uma empresa ou um fornecedor individual e digo assim, olha, eu quero um processo de coaching para uma determinada pessoa. A pergunta que eu faço é um bocado canalha, é o seguinte:
eu vou contratar coaching para uma pessoa que eu acho que tem algumas, digamos assim, deficiências e tenho na minha mente a ideia de que o coaching vai ser um processo, digamos assim, curativo, entre aspas, dessa pessoa, ou vou contratar coaching para uma pessoa que eu acho que tem uma boa, enfim, já uma boa capacidade de autodirecionamento e que pode ter um melhor aproveitamento do processo de coaching. No fundo, vou contratar coaching para colmatar pontos fracos de uma pessoa, ou vou contratar coaching para potenciar noutra pessoa que já tem uma coachabilidade maior, para potenciar efetivamente o desenvolvimento desses pontos fortes. Não sei se a pergunta é clara. A pergunta é para mim, Mário. Sim, Helder, já agora. Eu diria que podem existir as duas situações. Eu prefiro a segunda, em que eu vou fazer um enhancement do que eu acho que já são características boas. Ou seja, eu acho que há mais valor, também depende da posição que as pessoas tenham dentro da organização, mas naturalmente que, como é que eu ia dizer, se eu tiver a necessidade de inovar em alguma área de negócio, então nós no Grupo Trivalor tivemos imensa essa necessidade nos últimos tempos, e começar as pessoas a pensar em digital, as pessoas a pensarem de uma forma completamente diferente. Portanto, aí é mais um coach mais em grupo e mais no sentido de pôr as pessoas, why not, a pensar porque é que não podemos pensar de forma diferente. Portanto, mas depois também já tive situações em que naturalmente que vou procurar abrir ainda mais as possibilidades de alguém que eu sei que tem muito potencial e que no fundo eu quero é que exploda em termos de aplicar o talento, de se aplicar na organização e ter o retorno disso. Portanto, eu diria as duas, eu preferia uma segunda, e eventualmente já tive a experiência de misturar uns e outros, e não é a melhor solução. Portanto, ou eu pego realmente em top flyer, em high flyers e top talents, e pego e faço um coaching para eles explodirem, e depois tenho que ter a organização preparada para os resultados dessa explosão, para aguentar essa explosão de ok, bora lá fazer, e tenho que estar aberto e disponível para fazer diferente e para fazer melhor e seguir, no fundo, conseguir com que eles explodam e o impacto, a energia dessa explosão seja aproveitado pela organização, mas se eu vou misturar aqueles que estão maus ou que eu sei que têm algumas debilidades e que precisam de melhorar, normalmente dá mau resultado. Portanto, eu preferia, e já tive essa situação em que o coach até era o mesmo, mas os grupos foram diferenciados para podermos ter resultados completamente diferentes. Okay. Portanto, e aí misturei diversos níveis da organização. Portanto, ou seja, estava a olhar era para o potencial e para potenciar o melhor que eu já sabia que aquelas pessoas eram e não para colmatar deficiências. Portanto, e prefiro claramente investir nos top talent em termos de coach, porque, como disse, é um investimento pesado. E é um investimento pesado, portanto não há outra forma de o dizer, não é? Bem. Carla, podemos ouvir a sua opinião sobre este assunto? Sim, claro. Sim, eu diria a resposta objetiva, e vendo como uma gestora o investimento, como o Helder referiu, e no investimento eu espero o retorno. E, portanto, espero o retorno, quero mitigar o risco de não, se calhar, estar a gastar dinheiro com uma situação que pode não ter, não passar por ali a solução. O que é que acontece? Antes de uma pessoa ser convidada para um processo de coaching, existe toda uma estrutura, existe toda uma dinâmica na empresa que passa por interação com o seu próprio diretor, o seu próprio chefe, o diretor de recursos humanos. Portanto, há uma série de gente envolvida ao longo da performance ou do comportamento de uma pessoa numa empresa, que vai permitir distinguir um bocadinho o trigo do joio, ou seja, aquelas pessoas que de facto têm o potencial ou que têm a intenção e que têm os valores certos e, portanto, que precisam provavelmente ali de uma ajuda para conseguirem seguir o seu caminho e que as coisas sejam um bocadinho mais clarificadas. E existem aquelas pessoas em que o coach não vai fazer milagres, não é? E, portanto, eu diria quando mandamos alguém para um processo de coaching, sabemos que é possível trabalhar naquela pessoa
acreditamos que é possível trabalhar naquela pessoa determinadas competências. Quando temos alguma dúvida, tentamos internamente perceber se existem ali de facto outras coisas que das duas uma, ou não se conseguem resolver, ou tem que se resolver de uma outra forma, porque eu diria que o coaching não vai ser receita para tudo, não é? Ok. Elsa, estás aí, queres dar a tua opinião também sobre este assunto da coachabilidade e, portanto, apostar mais nas pessoas com uma coachabilidade maior ou não? Ainda está. Boa. Viva! Desculpem lá, Ainda bem que mas não falámos mal estava dela. na comissão executiva com um colega meu. Importavas-te repetir a questão, Mário? Elsa, a questão é assim, quando fazes a prescrição, agora colocando na perspectiva de prescritora de coaching, quando uma empresa escolhe coaching para um terceiro, ou seja, na qualidade de prescritor, em que o coaching não é o próprio prescritor, quando faz a prescrição de um processo de coaching, o que é que tu privilegias? Se é possível, enfim, considerar a questão de não é tanto o ou, mas enfim, é preferível, na tua opinião, apostar em pessoas que, enfim, apresentando uma coachabilidade maior, podem até estar num nível já de desenvolvimento, enfim, razoável, e portanto nós vamos apostar justamente porque essas pessoas apresentam um nível, digamos, um potencial de coachabilidade importante, enfim, e portanto que pode ser desenvolvido, ou, qual é a alternativa? Apostar e fazer coaching numa pessoa que manifestamente apresenta, enfim, pronto, sei lá, aspectos de performance efetivamente mais críticos, mas cuja coachabilidade não parece muito significativa. E, portanto, numa lógica de custo, eu sei que a pergunta é um bocado canalha, não é? Mas... Oh, Mário, tu já me conheces, já sabes a minha resposta é o seguinte. Eu vou-vos contar uma história, que é o seguinte. Sabem uma coisa? Eu engordei recentemente. E, entretanto, já fui a 3 nutricionistas diferentes, estou a falar a sério. Eu acho, na minha cabeça, que só o simples facto de eu ir ao nutricionista... Desculpa lá, posso fazer uma sugestão? Sim. Oscilas um bocadinho para a tua direita e olhas para que tu estás no ecrã, estás a olhar para não sei para onde. Não, sabem porquê? É porque eu tenho 2 ecrãs. Okay. Assim estás a olhar para nós. Bem, está bem. Pelo menos estás a olhar para mim. Não sei se não, é que eu estou aqui com 2 ecrãs. Então, vou brincar um bocadinho. Eu engordei. E engordei, dá um ano esta parte, engordei um bocadinho. E, entretanto, fui a 3 nutricionistas diferentes. Porque eu acho que basta ir ao nutricionista para eu emagrecer. Portanto, eu não tenho que fazer nada. Basta ir ao nutricionista para eu emagrecer. Portanto, eu diria que eu sou a melhor e pior cliente do nutricionista. Portanto, a melhor, se o nutricionista quiser fazer só uma consulta, que é eu vou lá e pago a primeira consulta. E a pior, porque como eu nunca obtenho resultados absolutamente nenhuns após a primeira consulta, portanto eu não volto lá uma segunda vez. O que eu vou dizer é que aquele nutricionista não serve para nada, desculpem, porque não me fez emagrecer, portanto eu vou procurar um nutricionista diferente. Agora, aqui a minha questão é, até que ponto é que eu estou predisposta a eu próprio mudar os meus hábitos alimentares para aquele nutricionista ser realmente efetivo? Nenhum. Pronto. O que é que... Isto para responder diretamente à tua questão. Se eu quero ter resultados, com certeza que para mim, e este é apenas um exemplo para fazer o paralelismo exatamente com aquilo que acabámos de dizer, se eu quero ter resultados, mais vale apostar em quem esteja mais predisposto para o processo. Porque, de facto, no meu ponto de vista, desculpem, eu entretanto não tive a oportunidade de ouvir aqui as intervenções anteriores, estava só aqui em retaguarda, que é, no meu ponto de vista, mais vale apostar em quem tem predisposição para o processo, mais vale os nutricionistas, mais vale a pessoa ir só ao nutricionista quando quer de facto emagrecer, porque não é só o que se passa nas sessões, não é? Portanto, é todo o processo individual e de transformação que as pessoas fazem após. Portanto, as sessões, eu diria que o coach é um enabler, não é? Portanto, o coach conduz-nos a um processo para sermos nós próprios a fazer o nosso próprio processo de transformação. É a mesma história do nutricionista. O nutricionista apenas me diz o plano alimentar que eu tenho que seguir. Se eu não o seguir, não há transformação nenhuma. Pronto. Para mim, mais vale apostar de facto em alguém que esteja predisposto e que queira de facto apostar nesta ferramenta como processo de desenvolvimento, do que apostar em alguém que tem uma série de áreas para desenvolver ou que pesa 100 ou 120 quilos,
mas que de facto não quer emagrecer, não vai seguir plano nutricional nenhum, não vai seguir absolutamente nada, portanto, eu diria que a minha resposta é muito clara à tua questão. Ok, obrigadíssimo. Isto é uma questão polémica porque, como sabemos, não é? E hoje fala-se muito nesta questão de, com estes modelos mais recentes de comunicação, que inclusive, por exemplo, não é aconselhável estar a dar um feedback negativo a uma pessoa. É preferível, por exemplo, assinalar-lhe os pontos fortes e tentar exponenciar os pontos fortes, enquanto que, quando nós assinalamos os pontos fracos, vamos mobilizar na pessoa toda uma série de mecanismos reativos e, portanto, a pessoa, a partir de um determinado momento, já não está orientada para o processo, para o desenvolvimento, mas está orientada muito mais para os seus próprios mecanismos de defesa e a tentar justificar-se e contra-atacar, não é? O que vai reduzir, obviamente, a coachabilidade da pessoa, no caso, enfim. Mas eu gostaria agora, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, Hélder, Agora, desculpa, Mário, deixa-me só dizer mais alguma coisa, se me permites, só durante um minuto, e tem a ver com aquilo que acabaste de dizer, que tem a ver um bocadinho com a experiência que eu também tenho e aquilo em que eu, a determinada altura, comecei a apostar mais, que é, de facto, no meu ponto de vista, interessa muito mais, desculpem, a câmara está deste lado. Interessa muito mais nós focarmos nos pontos em que as pessoas são realmente boas e naquilo que podem aportar realmente de valor e serem cada vez melhores, do que estar a focarmos muito em aspectos em que as pessoas, eu diria que o esforço de alteração é tão grande e tão imenso que, enfim, que o esforço versus o resultado é um custo económico, é um custo de economia. O esforço versus o resultado pode não ser exatamente o desejado. Acredito muito mais nos modelos onde se potencia e em que a pessoa é cada vez melhor aquilo em que é realmente boa, do que propriamente estar sistematicamente num discurso do tem que melhorar aquilo onde ela, enfim, não será assim tão boa. Portanto, do ponto de vista de gestão, eu acredito claramente neste modelo. Como é evidente, eu diria que há básicos, que é, quando eu digo que há básicos, pois, com certeza que também não concordo que relativamente a um feedback mais construtivo que ele seja totalmente nulo, não é? Portanto, há básicos, que é agora a forma como se apresenta as coisas e o reforço que tem que ser dado, no meu ponto de vista, é claramente um reforço de tal forma a que a pessoa potencie e seja cada vez melhor naquilo em que ela realmente é boa. Ok, muito bem. Eu gostaria de retomar agora uma outra questão, que já falámos com a Elsa, mas gostaria agora de retomar essa questão, que é justamente a questão do tema da certificação, enfim, relacionado com os critérios que, no fundo, um prescritor adota quando faz, efetivamente, quando toma uma decisão de contratação de um coach. Como é que Hélder e Carla, já agora diretamente para a Carla, como é que vê essa questão da certificação, da importância da certificação, em que medida é que a certificação é um critério que toma em devida conta quando vai fazer uma contratação de coaching e, não mencionando nomes como é óbvio, se efetivamente tem, qual é a sua ideia relativamente ao conjunto de ofertas que existem neste momento em matéria de modelos de certificação, enfim, qual é a sua sensibilidade, qual é a sua percepção em relação a isso, Carla? Muito bem, obrigada. Essa pergunta é super pertinente, porque há muito gato por lebre, há muita coisa que parece que é, mas não é, e portanto é por isso que é importante um gestor, quando vai fazer contratação de serviços de coaching, saber exatamente distinguir o produto e saber o que é que está a contratar. Eu diria que o coach certificado são fáceis, as publicações são de fácil acesso, ou seja, quando nós conseguimos perceber perfeitamente, acho que é preciso um trabalho de algum desk research, algum trabalho de investigação para perceber qual é a certificação que está em causa com aquele profissional que está a ser contratado, porque existem muitas certificações de variada dimensão, profundidade, nível, etc. Portanto, para mim, a certificação, até que se chegue a uma conclusão e se consiga consagrar como modelo standard uma certificação base que tem que ser comum a todos e depois só a partir dali é que as pessoas podem realmente conseguir começar a derivar outras certificações, mas deveria haver uma
digamos, um esqueleto, uma certificação de base que obrigatoriamente toda a gente deveria seguir. E que tem que ver com a tal profundidade, o tal conhecimento, a tal multidisciplinaridade, a tal capacidade de interação com as pessoas, os próprios valores, porque é essencial na vida nós contratarmos boas pessoas. Acima de tudo, eu tinha um chefe que me dizia sempre isto, acima de tudo, o importante é nós contratarmos boas pessoas. E acima de tudo é também importante nós contratarmos fornecedores, portanto, coaches que sejam boas pessoas, não é? Para mim isso é essencial, que seja uma pessoa bem informada, com os seus valores corretos, porque senão consegue cometer um autêntico genocídio com as pessoas com quem vai lidar. E, portanto, digamos que há uma série de características pessoais que eu só consigo aferir se conhecer o profissional pessoalmente, não é? E aí, normalmente, existem sessões onde a pessoa vai ter algum cuidado para perceber como é que aquela pessoa trabalha, referências de outros clientes, existe um track record no mercado e, portanto, as pessoas sabem como é que determinada empresa funciona, determinado profissional, e então acho que isso é importante para se conseguir fazer uma boa escolha relativamente ao coach para fazer coaching na nossa empresa. E infelizmente, como em tudo, o que não está devidamente regulamentado, pelo menos numa base essencial, digamos num pilar que seja uma coisa básica, onde toda a gente tenha que pelo menos seguir aqueles tópicos e aquele nível de estudos, existe muita coisa. Nós vemos coisas que não lembra, enfim, é quase impossível, em alguns casos é quase impossível comentar. E portanto é isso, eu diria, o que nós fazemos e a recomendação que deixava era aquela que parece natural em qualquer contratação de um serviço, que é perceber que certificação é que está lá, porque pode ser uma certificação ligeiríssima e as pessoas auto-intitulam-se coach porque têm lá um certificado, mas de facto a exposição ao tema e o aprofundamento foi muito pouco não é preciso 10.000 horas, não é? Para ganhar mestria neste caso, mas é preciso algum número de horas mínimo para as pessoas conseguirem dominar as ferramentas essenciais. Portanto, não é qualquer certificação, quero eu dizer com isto, não é qualquer certificação que só por ter este título de certificação que servirá para fazer coaching, na minha perspectiva como gestora, porque não me vai dar o retorno que eu espero. Depois é isto, é conhecer a pessoa e os profissionais e a empresa, a forma como trabalham, pedir referências, vê-los em ação, falar com outras pessoas que já contrataram o serviço e depois, óbvio, a voz do cliente, não é? A voz do cliente diz tudo. As pessoas que lá vão e que têm estes programas de coaching com estes profissionais que nós escolhemos, qual é o feedback que dão? Como é que elas estão a seguir? No fundo sentir o que é que aquilo produziu, porque se foi positivo só pode ter sido um trabalho que foi útil, não é? Porque não é possível, o coach não faz mal às pessoas, não é? Portanto, não é suposto que faça. E portanto, diria que é um bocado esta dinâmica. Ok. Mário, deixa-me só contar, não tem a ver com coach, mas podia-se aplicar a um coach. No outro dia tivemos aqui uma formação técnica, não vou dizer qual é, mas com um formador absolutamente top, mas top. E então a nossa administração esteve também envolvida nessa, foi também alvo de formação por parte desse formador. Ele era tão bom, que quando ouvi eu, porque estava com um administrador na altura em que lhe pediram para assinar a fatura para pagar, assim, paga que este tipo é mesmo muito bom. E portanto, isto é um sinal, isto aplicado a um coach é a mesma coisa que, se traz resultados para a organização, bora lá pagar as faturas o mais depressa possível e bora lá tratá-lo também na palminha da mão para que ele próprio se sinta satisfeito enquanto fornecedor, porque está-nos a aportar valor à organização. Agora, aquilo que a Carla está a dizer é certo, mais do que as certificações, e essas são importantes, e hoje temos modo de, pelo menos, não sermos enganados tão facilmente do tal gato por lebre, mas mais do que as certificações é os resultados que as pessoas já obtiveram e realmente o tracking record que conseguem ter no mercado e que nós, na posição em que estamos naturalmente, vamos tendo esse feedback, seja internamente, seja externamente. Portanto, acho que é muito importante essas referências e o bom nome que a pessoa pode trazer e claro que havendo uma reunião prévia quando se preparam estes processos, acabamos também por nós próprios fazermos a avaliação dos valores e se o que a pessoa pode trazer à organização é positivo ou não. Muito bem. Eu faria aqui uma pequena pausa no sentido, não tenho aqui, eu não sou host, portanto não tenho aqui no chat a indicação,
Alexandra, haverá algumas perguntas que estejam referenciadas ou não? Já estou aqui a ler as perguntas, a ver se há aqui mais alguma questão pertinente. Temos cerca de 20 minutos, se houvesse questões... Exato. Agora ainda não houve, mas se quiserem colocar é a altura indicada, não é? Quem quiser colocar perguntas aos 3 oradores. Ok. Eu tenho mais questões, mas é no sentido de animar. Sim. Exato. Mari, enquanto não fazem perguntas, é avançar com as suas. Enquanto a audiência não se pronuncia. Ele voltava à questão do resultado. Portanto, tanto a Carla como o Helder, como a própria Elsa, falaram efetivamente na questão do resultado, não é? E muito concretamente agora este exemplo do Helder, enfim, é ilustrativo relativamente à questão do resultado. Já falámos efetivamente muita coisa. Ora bem, uma das coisas que eu tenho constatado, enfim, eu próprio também já andei pelos territórios de coaching, também tenho um processo de certificação, etc., embora não, já há bastante tempo que não escolhi essa via profissional, mas, enfim, do que é que eu me dou conta? De que, muitas vezes, o pedido que está subjacente à intervenção de coaching é um pedido um bocadinho ambíguo. E, aliás, é essa ambiguidade que muitas vezes também, enfim, tem a ver com esta discussão que existe neste momento relativamente à questão dos coaches e dos psicólogos e por aí fora. E às vezes, efetivamente, quando se faz um pedido de uma intervenção de coaching, enfim, esse pedido às vezes é um bocadinho difuso e remete para territórios que às vezes, onde há de facto às vezes uma pequena confusão entre o que é o domínio da performance e o que é o domínio das características das pessoas, enfim, e isso leva, enfim, a alguma confusão. Eu gostaria que tanto a Carla como o Helder me pudessem dar, enfim, algum exemplo concreto, em termos da vossa experiência enquanto prescritores, exemplo concreto de uma situação, enfim, de um pedido de coaching relativamente a objetivos muito específicos, enfim, se for possível, repito com exemplos, mas evidentemente não mencionando as pessoas, e depois, se tem alguma evidência desse resultado e em que é que se traduziu esse resultado. O tal valor acrescentado, que é um conceito que todos nós entendemos, mas quando vamos colocar, às vezes, na prática, temos alguma dúvida, como aliás também acontece na formação, sobretudo em territórios que são um bocadinho, enfim, complexos, como sejam, portanto, as competências mais transversais, etc. Portanto, em suma, exemplo de alguma situação, enfim, de um pedido concreto de coaching relativamente e um objetivo de mudança em causa, e depois como é que foi evidenciado o resultado, e como é que ele se traduziu na prática esse resultado, como é que se traduziu o valor acrescentado. Carla, talvez começando por si? Sim, posso partilhar uma ou duas situações em que eu própria fiz essa prescrição, que pedi, não é? Pedi essa intervenção de coaching, sendo que depois os detalhes, como é óbvio, não tem que os ter, não é? Porque a conversa entre o coach e o coachee é confidencial e, portanto, há temas que eu nem sequer tenho que pedir que me deem detalhes, apenas observo o que é que acontece nos dias seguintes e naquilo que são os comportamentos daquela pessoa, se as coisas mudaram ou não, e depois em detalhe sempre se a pessoa gostou ou não da prática e o que é que isso significou para ela. Mas basicamente os casos mais recentes que tivemos são sempre pessoas que se empenham imenso, que querem fazer bem e melhor, mas que começam a ficar com muita dificuldade em perceber, por se querem tanto, porque é que estão constantemente a falhar. E começam a entrar no modo quase de sofrimento. Isto porque, não obstante, a empresa tem avaliações de desempenho e tem definições de objetivos e, portanto, tudo isso é registado e está feito, só que quando se identifica que há qualquer coisa mais, para além daquilo que é o visível, a intervenção em coaching ajuda a que a pessoa de repente consiga, lá está, sendo colocada em recursos, estando no seu modo de recursos e não no seu modo de falhas, a pessoa, o que é que aconteceu neste caso concreto? Voltou com muito mais autoestima, voltou com muito mais segurança,
voltou com menos penitência. E as pessoas começam a entrar numa espiral negativa, que é aquilo que estão a fazer não está a corresponder à qualidade e aos timings que deviam cumprir. Neste caso concreto, tínhamos uma pessoa que constantemente entregava as coisas atabalhoadas, fora de horas, confusão, era tudo uma confusão, mas uma pessoa com extrema boa vontade e, portanto, sempre muito disponível. Com algum tempo em coaching e com a prática do coaching, esta pessoa conseguiu descobrir coisas dela própria, da história dela e provavelmente de algumas crenças que lá tinha, limitantes, que conseguiu depois transformar em planos ou falando sobre elas, conseguiu imaginar qual era o que é que queria ser, portanto, em vez de ser isso, não é? O que é a famosa pergunta, o que é que quer em vez disso, e portanto conseguiu voltar com pelo menos mais clareza. Não é que nós aqui não conseguíssemos ajudar a pessoa claramente nos objetivos, a verdade é que não conseguimos penetrar onde era preciso para que a pessoa conseguisse ela própria chegar à solução. Portanto, foi basicamente, se calhar, o caso mais recente. E teve a percepção de que, efetivamente, após o processo, essa pessoa, no exercício da sua atividade profissional, efetivamente, a intervenção de coaching aportou, efetivamente, valor no sentido da transformação dos aspectos fundamentais de performance a essa pessoa? Sim, sem dúvida. Depois é uma questão de continuação, não é? Depois é como tudo na vida, as pessoas depois têm que continuar, porque senão algo que fica lá durante, é como ir a um osteopata, não é? A pessoa vai, fica bem, mas depois o tecido tem memória e, portanto, volta para onde estava, não é? Há um trabalho que depois tem que ser continuado. Ou como as dietas da Elsa. Exatamente. As dietas Mas da sim, Elsa claramente. fazem-me lembrar a minha relação com os ginásios, que é a mesma coisa. Portanto, a única coisa que consegui emagrecer foi a conta bancária, porque aquilo é sempre por débito direto, e, portanto, quando eu percebo ao fim de 2 ou 3 meses que ando a gastar dinheiro e não meto lá os pés, é a única coisa que me emagrece, mas pronto, enfim. Eu queria, já é a terceira vez e acho que desta vez vou desistir completamente, porque depois cada vez que retomo tem que se pagar outra vez a anuidade, aquelas brincadeiras todas, mas pronto, pelo menos ando entretido. Eu vou ter que começar a pesar com a carteira, que é para o dinheiro não estar lá e pesar menos, e pelo menos ver algum resultado. Em relação à minha experiência, a nossa experiência mais recente, e eu volto um bocadinho àquilo que falei anteriormente, é que a organização também tem que estar preparada para essa mudança, ok? E portanto, e se calhar se os resultados, em alguns casos, não foram tão mais evidentes, foi porque depois, do ponto de vista organizacional, houve coisas que falharam e não permitiram às pessoas, digamos, pôr todo o potencial que começaram a desembrulhar em termos de coaching nas sessões em que participaram e nas coisas em que participaram, para dizer que houve resultados, mas eu achava que podia ter havido resultados mais consistentes e com mais impacto na organização. Mas houve resultados. Portanto, estes resultados viram-se na forma como as pessoas passaram a abordar determinadas temáticas, trouxeram inovação para dentro daquilo que faziam e se empenharam, sentiram-se mais à vontade, até porque depois juntaram-se pessoas, e nós aqui, o grupo tem muitas empresas e nós temos aquilo que há pouco eu acho que foi a Carla que abordou, ou a Elsa, já não me lembro. Portanto, nós temos um programa, um PDP, que é um programa de desenvolvimento pessoal, onde temos um conjunto de quadros que se evidenciam pelo desempenho e pelo potencial desempenho, pelo potencial e pelo desempenho efetivamente, com base nas avaliações de desempenho que são feitas, é o que nós chamamos, que depois constituem a nossa matriz de talento. Portanto, esse é um grupo limitado, que não ultrapassa os 15%, máximo 20% dos nossos quadros dos clarinhos brancos, porque o grupo tem cerca de 20 mil trabalhadores, mas na prática o considerado corporate são pouco mais de 1000, ou seja, funções de estrutura ou de corporate no grupo são pouco mais de 1000 pessoas. E nesse programa estamos envolvidos mais ou menos à volta de 150, 160, uns entram, outros saem, e esses têm um tratamento um bocadinho diferenciado e entram não só, digamos, são prioritários para as áreas de coaching, como também para outras áreas em termos de formação e de outras formações e outras ações de desenvolvimento que temos preparados. Nós temos diversos tipos de formação e desenvolvimento, mas para estes em exclusivo, eu diria que se houver um programa de coaching é
primordialmente para estes. E lembro-me que numa das últimas situações foi, mais do que as pessoas terem novas ideias, foi haver o sentimento de que fazem parte da mesma organização, sendo de empresas diferentes e de geografias diferentes. Porque na realidade as pessoas estão no Algarve, estão na Madeira, estão nos Açores, estão no Porto, estão a Centro, estão aqui na zona da Grande Lisboa e a Sul, e portanto acabam por, não só trabalham em empresas diferentes, com negócios completamente diferentes, que o Grupo Trivalor tem negócios muito diferentes, todos complementares mas diferentes, e portanto acabaram por ter a oportunidade de trazer, e nós fazemos muito isso, temos muitos projetos transversais em que chamamos uma pessoa aqui, uma pessoa lá, identificamos nessa nossa pool de talentos, identificamos as pessoas, às vezes uns têm uma posição mais acima, outros mais abaixo, e fazemos participar nesses grupos, e depois é muito interessante ver as dinâmicas que criam quando tratam um determinado tema, com diferentes abordagens, com diferentes perspectivas, e sobretudo sabendo que podem pôr ali o melhor deles. Pronto, depois há projetos que vingam, há projetos que têm a bênção da administração ou que têm orçamento para se poderem desenvolver, e depois há outros que acabam por gerar alguma frustração porque depois não são desenvolvidos ou se entendeu que não é o momento de avançar com eles e tudo mais. Agora, os resultados positivos é disso, somos muitas vezes surpreendidos quando aplicamos estes programas pela forma como as pessoas de repente passam de alguém que estava ali escondido num cantinho numa determinada empresa a ter uma visibilidade muito grande ao nível do grupo, e depois, como disse, e volto a dizer, e vou dizer isto o resto da vida, a organização também tem que proporcionar as condições para que essa formação, isso é a mesma coisa que nós darmos uma formação, sei lá, a um jogador de futebol topo de gama e depois ele vai jogar para uma equipa da terceira divisão, portanto, por muito bem que ele jogue, nunca vai conseguir ter equipa ou participar em campeonatos ou participar em projetos onde consiga desenvolver aquilo que de melhor desenvolveu. Por isso, esse também é um dos pontos quando a gente identifica se é necessário fazer um programa de coaching e depois temos dedos para tocar a viola. Nós estamos a dar a viola, mas depois é importante perceber se a organização tem dedos para tocar essa viola, não é? Como se diz lá na minha terra. Uhum. Ok. Já agora aproveito para colocar uma das questões que me apareceu aqui no chat. Como lidar com a dinâmica das pessoas que acham que têm potencial, mas não são os escolhidos para participarem dos treinamentos / coaching. Ou seja, alguém, segundo entendo, alguém que efetivamente tem a ideia de si próprio, enfim, com potencial e depois, por qualquer razão, não é envolvido nos processos de coaching. Esta é a pergunta, como lidar com a dinâmica destas pessoas. Já agora que estamos consigo, Helder, pode dar a sua opinião sobre esta pergunta? Essa é uma pergunta um bocadinho... Essa é que é canalha, essa é muito complicada. Essa é muito complicada. A minha foi uma canalhinha, pronto. Na realidade, digamos, cada um olha para si como quiser olhar, não é? Eu até posso dizer que sou o meu diretor de recursos humanos e chego ali ao lado e as pessoas acham que eu sou uma besta e que não faço nada bem e que não tomo cuidado com as pessoas e tudo mais. Portanto, eu acho que isso é complicado. A minha percepção é que as organizações, de uma forma geral, devem ter mecanismos próprios, como digo, como nós temos o tal programa de desenvolvimento. No fundo é uma lente que nós criamos para nos obrigar a olhar para essas pessoas e identificar essas pessoas na organização. Agora a questão é, a lente apanha tudo? Apanha as pessoas adequadas? Se calhar não. Se calhar muitas vezes somos confrontados com isso, com pessoas que acham que até deviam fazer parte, e isso gera alguma frustração nelas. O que temos é que ir melhorando a qualidade dessa lente para ter a certeza que apanhamos todas. Muitas vezes só descobrimos que temos os talentos quando eles se vão embora, não é? Porque no fundo tivemos ali uma pessoa a desenvolver uma função que ela achava que estava subvalorizada e de repente o mercado chega e olha para ela e diz, vem para aqui porque eu aqui dou-te oportunidade para isso. Agora essa é uma pergunta complicada porque na realidade isto tem que ser um equilíbrio entre as duas coisas, é a pessoa naquilo que faz diariamente, tendo ou não visibilidade, tentar ganhar essa visibilidade e demonstrar que está, digamos que
que é um potencial talento, e a organização ter essa lente que permita não deixar escapar esse talento. Agora, pode gerar frustração, depois a empresa, acho eu que nas organizações, se eu tenho alguém com quem vou almoçar, isso já me aconteceu imensas vezes, agora já não, por causa da pandemia almoçamos menos, pelo menos em conjunto, mas já me aconteceu muitas vezes, determinadas conversas particulares, eu descobrir talentos nas pessoas e depois vou falar com as filhas, vou falar com este, vou falar com aquele, e percebo que se calhar estava ali alguém, ou porque me apercebi de um determinado comportamento, ou porque tive que interagir com a pessoa e trabalhei com ela num determinado assunto e percebi que a pessoa até tinha um potencial muito maior do que aquele que nós lhe damos, ou que nós estávamos a olhar para, ou então também tenho pessoas que vêm mesmo dizer-me, eu estou insatisfeito, acho que mereço fazer uma função diferente, tenho potencial para fazer melhor, vim de uma organização anteriormente onde fazia isto e isto e isto, e o meu currículo nem sequer é valorizado, agora puseram-me a fazer aquilo. Portanto, é um bocadinho, enquanto diretor de recursos humanos, é estar atento a esses sinais, é validar com as pessoas com quem essa pessoa trabalha, as chefias, os administradores das empresas, se efetivamente aquela pessoa tem talento, e depois detectar duas situações e volta outra vez à capacidade da organização eu posso ter um talento muito grande, mas não ter há pouco tempo, um dos meus quadros, a quem nós até pagámos formação bem cara na altura, tivemos que a deixar ir embora, teve uma oportunidade para ir para outra empresa, nós não tivemos capacidade, claramente, de lhe dar uma oportunidade dentro do grupo. E, portanto, foi com muita pena, não é? E foi com muita pena, e que olhei para um investimento assim, tipo a esfumar-se, mas a verdade é essa, não havia condições para pôr aquela pessoa a trabalhar e a valorizar aquilo que nós sabíamos, todos nós sabíamos que ela era boa, muito boa, aliás. Pois fico contente de saber que depois aí é tratar o melhor possível, que ela vai para o lado de fora e pode ser cliente e embaixadora da marca mais do que do resto, mas foi claramente um dos casos em que nós temos que deixar ir, porque é a única hipótese da pessoa crescer e da pessoa realmente pôr em campo todo o seu potencial. Mas é uma pergunta um bocadinho tramada. E eu espero que a Carla agora não fique ofendida por eu, precisamente como estamos a terminar, enfim, acanalhar também a sua com muito gosto. Colocando esta pergunta para o canalha, que é qual é então a sua opinião sobre esta pergunta? É uma pergunta ótima. Eu diria que é preciso perceber que se o potencial nós aqui na ADECO, no nosso grupo, o potencial é aquele potencial, é a pessoa que tem possibilidade, mas também tem resultados. Portanto, da interseção destas duas variáveis, essa pessoa é colocada para desenvolvimento. E então passa a ser incluída em ações de desenvolvimento e, portanto, eu diria que se a pessoa que é identificada como potencial tem resultados e se a empresa tem orçamento e budget consignado para coaching, eu diria que o normal é pensar que essa pessoa irá para esse programa de coaching, a não ser que tenha que ser feito faseadamente por questões de orçamento e que ainda não tenha chegado lá. Mas o conselho que eu dou é começar a fazer-se mais uma coisa que se faz muito pouco em Portugal, e isso não é saudável. É quando as pessoas têm dúvidas, perguntam. E uma pergunta, se for bem feita e com respeito e com factos, ninguém pode ficar ofendido relativamente a isso. Portanto, se isso acontecesse comigo, eu iria fazer a pergunta. Porque é que eu não vou para aquele programa de coaching se eu até sou uma pessoa com potencial? Isso é sempre a melhor forma de esclarecer. Provavelmente o gestor tem a possibilidade de esclarecer as coisas de modo a que não se crie ali um mal-entendido. Acredito que uma pessoa com potencial e com resultados, havendo orçamento para coaching, com certeza que será convidada, se não tiver que ser feita em fases, e portanto não me parece no big deal, quer dizer, e portanto acho que fazendo as perguntas com respeito e com factos, eu agradeço que me façam umas perguntas sempre que alguém tem dúvidas sobre algumas tomadas de decisão aqui na empresa, e tem funcionado muito bem. Muito bem. Ora bem, estamos no nosso tempo, passámos 1 minuto daquilo que estava previsto relativamente ao nosso painel, e obrigadíssimo pela vossa espantosa capacidade de síntese, e muito obrigado mais uma vez pela vossa participação. Eu passava agora o ecrã para a Alexandra para as partes finais do nosso encontro de hoje. Obrigadíssimo, Carla, obrigadíssimo, Helder. A Elsa já saiu, portanto ficam os agradecimentos também, e até sempre. Tá, obrigadíssimo.
Obrigada a todos por este painel. Eu, entretanto, vou dar a voz à Maggie João, porque ela vai fazer o fecho e o resumo. É a nossa coordenadora do Grupo Português de Coaching e, portanto, eu estou muito contente, assim com os meus colegas, eu já vi nas carinhas deles, e então passo a palavra à Maggie. E obrigada a todos pela presença. Maggie? Obrigada, Alexandra. Mais uma vez queria agradecer a todos os oradores, os nossos participantes, toda a Comissão Executiva que esteve na organização desta conferência e num cômputo aqui de resumo, o que realmente populou bastante todos os comentários dos nossos oradores e também dos nossos participantes foi realmente a importância do coach investir em si e nas suas competências. Isto esteve patente logo na primeira apresentação do professor David Clutterbuck, que nos comentou da inteligência artificial e que realmente há um risco para aquele coach que tem as competências básicas e que trabalha ao nível, por exemplo, do modelo Grow, mas o risco já é menor relativamente ao coach que investe em si e que pratica o chamado coaching transformacional. Isto também, esta autoexigência apareceu mais uma vez recomendada no painel da Academia, onde os nossos professores académicos vieram mais uma vez relembrar e aconselhar a união de todas estas entidades de coaching que existem atualmente no mundo inteiro, para que seja uma união de uma forma consensualizada e autoexigente, de forma a que todos tenhamos a mesma visão. E mais uma vez esta autoexigência apareceu no painel da nossa psicóloga do desporto e coach desportiva, a Nádia Tavares, que fez de uma forma muito sucinta a diferença entre a psicologia do desporto, muito focada na pessoa, e o coaching desportivo, muito focado nos resultados e nos objetivos. E em que ela terminou a sua apresentação com a frase: se trabalhamos com alta competição, então nós temos de ser alta competição e este puxar por nós. Esta importância do coach investir em si, nas suas competências, vem mais uma vez ser apresentada no painel da Aida Chamissa, com o investimento e a abordagem de supervisão em coaching. E mais uma vez aqui na voz do cliente, com variedíssimos compradores de coaching a dizer que a experiência do coach e este entendimento, a competência de saber a profundidade, de colocar aquela pergunta poderosa, é realmente o que dá valor e é o que as organizações procuram quando contratam programas de coaching. E queria também sublinhar a presença da doutora Ana Caetano, que nos vai falar que há espaço para coaches e psicólogos, até mesmo quando se trata de casos de depressão, e depressão é uma doença que mata, claramente, e aqui o coach hoje o nosso tema é profissionalização de coaching, desafios, diálogos e decisões, e o coach aqui tem que tomar a decisão ética de eu não tenho a capacidade de trabalhar isto com o meu cliente, então vou referenciá-lo a um psicólogo. Mas a parte do coach, neste mundo da depressão, de acordo com a doutora Ana, vem muito na área da prevenção da depressão, portanto a identificação e exploração até através de psicologia positiva e de outras técnicas de explorar as coisas agradáveis na vida do cliente e identificar, claro, os sinais de depressão que foram nomeadamente o cansaço, a letargia, deixar de sentir prazer em coisas que antigamente sentia e fazer a tal referência a um psicólogo. Portanto, daí sempre a necessidade de nós estarmos de mãos dadas nesta caminhada com outras práticas, como é o caso da psicoterapia ou da psicologia. E para terminar aqui o nosso resumo, saliento o Health e Wellness Coaching, através da coach Floriane Silvestre, que nos falou que saber é diferente há uma grande diferença entre saber e fazer, porque saber é diferente de querer é diferente de poder e de poder é diferente de fazer. E o Health and Wealth Coach o que faz é encurtar um pouco esta distância entre o saber e o fazer e a distância entre o illness e o wellness.
Portanto, mais uma vez, nós queríamos agradecer, desculpem, a vossa presença, as perguntas pertinentes que colocaram. Creio que houve muito esclarecimento de algumas dúvidas que ainda pairavam. E queria relembrar que há o feedback, o questionário de satisfação, que nós vamos enviar através de e-mail, possivelmente amanhã, se não for hoje, talvez amanhã. E também dizer que a gravação vai ficar connosco e nós vamos partilhar com os presentes e vamos para os oradores que queiram partilhar as suas intervenções especificamente e assim beneficiar possivelmente outras audiências. Mais uma vez, muito obrigada. Quem quiser utilizar o chat, que eu entretanto não estou a ver, para fazer partilhar algum feedback que queira. Aqui comigo na mesa, não sei se dá para ver, mas tenho a Paula Vital comigo. E queríamos só... E queríamos só mais uma vez agradecer. Fiquem... não te preocupes, são as duas câmaras. Fiquem ligados aqui ao grupo português de coaching da APG, mas até ao final do ano estão previstos vários eventos online, outras ofertas de serviços que também estamos a organizar e um especial agradecimento à Márcia Gonçalves e ao Vítor Carvalho por realmente terem efetivado, através do apoio da APG, esta organização e obviamente ao Mário Seitil como presidente da APG, o seu incansável apoio perante o grupo. Muito obrigada a todos e um bem-ajam. Obrigada. Obrigada. Adeus. Obrigada a todos. Muito obrigado, boa tarde e obrigado. Obrigado. Obrigada, Parabéns adeus. a todos. Boa tarde. Excelente. Parabéns a todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.